Êxodo capítulo 23. Não passem adiante falatórios maliciosos. Não se associem com o perverso para prestar falso testemunho. Não sigam a multidão na prática do mal e não deem testemunho mentiroso numa disputa apenas para agradar a multidão. E não sejam parciais num processo só porque uma das partes é pobre. Se vocês encontrarem perdido o boi ou o jumento que pertence a seu inimigo, levem o animal de volta para ele. Se virem o jumento de alguém que odeia vocês caído sob o peso da carga, não passem direto nem o abandonem. Ajudem o animal a se levantar. Quando houver uma disputa que envolva os pobres do meio em que vocês vivem, não cometam nenhuma injustiça contra eles. Fiquem longe das falsas acusações, não colaborem com a morte de gente inocente e de pessoas de boa índole. Não posso aceitar a ideia de o perverso sair impune. Não aceitem suborno, porque ele cega os olhos que enxergam com perfeição e distorce as palavras de quem diz a verdade. Não se aproveitem do estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem durante 6 anos e façam as colheitas, mas no 7º ano deixem a terra descansar, para que os pobres que vivem no meio de vocês possam comer delas, e que os animais selvagens comam o que eles deixaram. O mesmo se aplica às vinhas e olivais de propriedade de vocês. Trabalhem durante 6 dias e descansem no 7º, para que seu boi e seu jumento possam descansar, e para que seu escravo e seus estrangeiros que trabalham para vocês também tenham o descanso necessário. Ouçam atentamente o que digo. Não percam tempo dando atenção a outros deuses, nem mesmo pronunciem o nome deles. Vocês devem realizar para mim 3 festas todo ano. Na primavera, façam a festa dos pães sem fermento. Vocês comerão pão sem fermento durante 7 dias, no período estabelecido do mês de Abibe, como já ordenei. É o mês em que vocês saíram do Egito. Ninguém deve comparecer diante de mim com as mãos vazias. No verão, façam a festa da colheita, que é quando aparecem os primeiros resultados da produção agrícola. No outono, façam a festa das safras. No fim da temporada, que é quando se contabilizam as safras obtidas durante o ano. 3 vezes por ano, todos os homens devem se apresentar diante do Senhor, o Eterno. Não me ofereçam o sangue de um sacrifício junto com alguma coisa que contenha fermento. Não mantenham até amanhã do outro dia a gordura das ofertas apresentadas na minha festa. Tragam à casa do Eterno o melhor da produção do ano. Não cozinhem o cabrito no leite de sua mãe. Estejam prontos. Estou enviando meu anjo à frente de vocês para protegê-los durante a viagem e para conduzi-los no lugar que preparei para vocês. Não façam pouco caso dele, mas obedeçam às suas ordens. Não se rebelem contra ele. Ele não vai tolerar rebelião alguma, pois está agindo sob minha autoridade. Mas se obedecerem a ele e fizerem tudo o que digo, serei inimigo dos inimigos de vocês e lutarei contra eles. Meu anjo irá diante de vocês e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, que eu eliminarei da terra. Portanto, não adorem nem sirvam os deuses deles. Não adotem nenhum de seus costumes, porque vou fazê-los desaparecer da face da terra, assim como vou pôr abaixo dos seus símbolos fálicos de pedras. Quanto a vocês, sirvam ao Eterno, e ele abençoará sua água e seu alimento. Eu livrarei vocês das doenças. Não haverá abortos nem mulheres estéreis na fértil em que vocês habitarem. Farei que tenham uma vida plena ali. Enviarei meu terror à frente de vocês e deixarei em pânico aqueles de quem vocês se aproximarem. Vocês verão seus inimigos pelas costas, pois eles vão fugir. Enviarei desespero à frente de vocês. Os heveus, os cananeus e os hititas serão tirados do caminho. Não me livrarei deles de uma só vez, para que a terra não seja tomada pelo mato e pelos animais selvagens. A remoção deles será feita pouco a pouco, enquanto vocês plantam e colhem, e assim vão se apoderando da terra.
Farei que suas fronteiras se estendam desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e desde o deserto até o rio Eufrates. Estou entregando em suas mãos todos os habitantes daquela terra. Minha ordem é que vocês os expulsem de lá. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os deuses deles, porque eles não ficarão no mesmo território que vocês, justamente para que não induzam vocês a cometer o pecado de adorar os deuses deles. Fiquem atentos, porque esse perigo é real. Êxodo capítulo 24. O Eterno disse a Moisés: Subam ao monte até a presença do Eterno, você, Arão, Nadab, Abiú e as 70 autoridades de Israel. Mas eles devem adorar de longe. Apenas Moisés deve se aproximar do Eterno. Os outros devem manter distância. Já o povo não deve subir ao monte de forma alguma. Moisés comunicou ao povo tudo o que o Eterno tinha dito, repetindo todas as regras e regulamentos. E todos responderam a uma só voz: Faremos tudo o que o Eterno disser. Em seguida, Moisés registrou por escrito as instruções do Eterno. Na manhã seguinte, ele acordou bem cedo e ergueu um altar ao pé do monte, construído com 12 colunas de pedra que correspondiam às 12 tribos de Israel. Também instruiu alguns jovens israelitas na apresentação de ofertas queimadas e ofertas de paz com touros. Moisés usou metade do sangue para encher algumas bacias e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e fez a leitura dele diante do povo, que escutou tudo com muita atenção. Eles disseram: Faremos tudo que o Eterno disser. Sim, vamos obedecer. Moisés aspergiu sobre o povo o restante do sangue que estava nas bacias, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Eterno fez com vocês, segundo as palavras que acabei de ler. Em seguida, Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e as 70 autoridades de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. Ele estava de pé sobre um piso recoberto de pedras, parecidas com safiras, que evocavam a pureza e o azul do céu. E as autoridades dos israelitas, mesmo tendo visto Deus, não morreram e ainda comeram e beberam na presença dele. O Eterno disse a Moisés: Suba mais para o alto do monte e espere por mim ali. Vou entregar a você algumas tábuas de pedra com as instruções e os mandamentos que escrevi para guiar o povo. Moisés, acompanhado de Josué, seu auxiliar, seguiu para o lugar indicado no monte de Deus. Moisés ordenou às autoridades de Israel: Esperem aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Recorram a eles se houver algum problema. Em seguida, Moisés subiu ao monte que foi coberto por uma nuvem, e a glória do Eterno desceu sobre o monte Sinai. A nuvem cobriu o monte durante 6 dias. No 7º dia, o Eterno chamou Moisés de dentro da nuvem. À vista dos israelitas lá embaixo, a glória de Deus parecia um fogo que ardia no alto do monte. Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Êxodo capítulo 25. O Eterno disse a Moisés: Diga aos israelitas que separem ofertas para mim. Receba as ofertas de todos os que desejarem apresentá-las. Estas são as ofertas que você deve receber deles: ouro, prata, bronze, panos azuis, roxos e vermelhos, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro e de golfinho, madeira de acácia, óleo para a lamparina, especiarias para o óleo da unção e incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras para o colete e o peitoral. Eles vão edificar um santuário para mim, de modo que eu habite entre eles. Será construído de acordo com o modelo que entreguei a você, com o projeto da habitação e de toda a sua mobília. Em primeiro lugar, eles farão uma arca de madeira de acácia, medindo 1,10 metros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Você irá revesti-la com ouro puro por dentro e por fora, fazendo à volta dela uma moldura de ouro. Irá também fundir 4 argolas de ouro e prendê-las aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado.
Faça varões de madeira de acácia, revista-os com ouro e introduza-os nas argolas laterais da arca, para que sejam usados no seu transporte. Os varões devem passar pelas argolas e não devem ser retirados. Guarde na arca as tábuas da aliança que dou a você. Em seguida, faça uma coberta de ouro puro para a arca. A tampa da expiação, medindo 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. 2 anjos com asas feitos de ouro batido deverão ser esculpidos e postos nas 2 extremidades da tampa da expiação, um anjo de cada lado. Eles devem compor uma só peça com a tampa. Os anjos com as asas estendidas cobrirão a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas ambos olhando para baixo. A tampa da expiação será a cobertura da arca, e dentro dela devem ser guardadas as tábuas da aliança que entregarei a você. Ali me encontrarei com você nas horas estabelecidas, e de cima da tampa da expiação, entre as figuras de anjo que estão sobre ela, transmitirei os mandamentos que tenho para os israelitas. Em seguida, faça uma mesa de madeira de acácia, medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Ela deve ser revestida com ouro puro. Em torno dela, faça uma moldura de ouro, uma borda de 4 dedos de largura e um arremate de ouro em torno da borda. Faça 4 argolas de ouro e prenda-as às 4 pernas da mesa, em paralelo com a tampa. Elas servirão para sustentar os varões usados no transporte da mesa, que devem ser feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Eles servirão para o transporte da mesa. Faça pratos, tigelas, potes e jarras para derramar as ofertas, tudo de ouro puro. Sobre a mesa, mantenha sempre diante de mim o pão da presença. Faça um candelabro de ouro batido, a haste, os braços, as taças, os botões e as pétalas devem formar uma única peça. Ele terá 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. O primeiro braço sustentará 3 taças em forma de flor de amêndoa, cada uma com botões e pétalas. O braço seguinte também sustentará 3 taças, e assim será para todos 6 braços. Sobre a haste principal do candelabro, faça 4 taças em forma de amêndoa, com botões e pétalas, de forma que debaixo de cada par dos 6 braços saia um botão. O candelabro inteiro deverá compor uma única peça de ouro puro e batido. Faça 7 candelabros como esse para a mesa. Disponha as lâmpadas de modo que iluminem a parte da frente. Os apagadores de pavio e as bandejas devem ser de ouro puro. Use uma barra de 35 quilos de ouro para fazer o candelabro e seus acessórios. Faça tudo de acordo com o modelo que foi entregue a você no monte. Êxodo capítulo 26. Faça a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino traçado, de tecidos azuis, roxos e vermelhos, enfeitados com querubins. Deve ser obra de um artesão experiente. Cada peça de tapeçaria deve medir 12 metros e 70 centímetros de comprimento por 1,80 m de largura. Faça um conjunto de 5 peças e depois outro com mais 5. Faça laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria, do lado externo do primeiro conjunto, e também com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Faça 50 laçadas em cada peça. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e junte as peças de tapeçaria de modo que a habitação forme uma única estrutura. Depois disso, faça tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação. Serão 11 peças. Cada peça medirá 13,5 metros de comprimento por 1,80 m de largura. Faça um conjunto com 5 peças e outro com as 6 restantes.
dobre a sexta peça ao meio e ela ficará na parte da frente da tenda. Depois, faça 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Faça 50 colchetes de bronze e prenda-os às laçadas, para ligar a tenda como um todo. Pendure na parte de trás da habitação metade do que sobrar das peças de tapeçaria. Os 45 centímetros que sobraram de cada lado deverão cobrir as laterais da tenda. Por fim, faça uma cobertura para as peças de tapeçaria, com couro de carneiro tingido de vermelho, e por cima uma cobertura de couro de golfinho. Arme a habitação com chapas de madeira de acácia. Cada segmento do esqueleto deve medir 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e ser preso por 2 estacas. Faça todos os segmentos iguais, 20 deles para o lado sul, com 40 encaixes de prata para as 2 estacas de cada um dos 20 segmentos. A mesma coisa deverá ser feita para o lado norte da habitação. Para a parte de trás da habitação, voltada para o lado oeste, faça 6 segmentos e mais 2 para os cantos do fundo. Os 2 segmentos do campo precisam ter o dobro da espessura de cima até embaixo e se encaixar numa única argola. 8 segmentos com 16 encaixes de prata, 2 para cada segmento. Em seguida, faça travessões com madeiras de acácia, 5 para os segmentos de um lado da habitação, 5 para os do outro lado e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão principal deve ir de uma ponta a outra, no meio dos segmentos. Cubra os segmentos com ouro e faça argolas de ouro para a sustentação dos travessões. Você também deve revestir os travessões com ouro. Depois, junte todas as peças da habitação conforme o modelo que mostrei a você no monte. Faça uma cortina de fios de tecido azul, roxo e vermelho e de linho trançado. Um artesão experiente deve guarnecer a cortina com a figura de um querubim. A cortina deve ser presa com ganchos de ouro em 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro sobre 4 bases de prata. Depois de pendurar a cortina pelos colchetes, leve para dentro, para trás da cortina, a Arca da Aliança. A cortina fará separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Em seguida, leve a tampa da expiação para o lugar santíssimo. Ela deve ficar sobre a Arca da Aliança. Posicione a mesa e o candelabro do lado de fora da cortina. O candelabro deve ficar no lado sul da habitação e a mesa voltada para ele no lado norte. Confeccione uma tela para a porta da tenda com os fios de tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado. Para a sustentação da tela, faça 5 colunas de madeira de acácia, revestidas com ouro e ganchos para que ela seja pendurada. Também devem ser fundidas 5 bases de bronze para as colunas. Mateus capítulo 19. Depois de transmitir esses ensinamentos, Jesus deixou a Galileia e foi para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. Também ali as multidões andavam atrás dele e ele curava o povo. Um dia os fariseus vieram provocá-lo. É permitido um homem divorciar-se da sua mulher por qualquer razão? Ele respondeu: Vocês não leram o que o Criador, no plano original, fez? Homem e a mulher, um para o outro, macho e fêmea? Por causa disso, um homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, tornando-se uma carne com ela. Não são mais 2, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter a ousadia de profaná-la separando-os. Eles retrucaram: Se assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando-lhe uma certidão de divórcio? Jesus disse: Moisés deixou o divórcio apenas como concessão por causa do coração duro de vocês, mas não era parte do plano original de Deus. Estou apresentando o plano original. Assim, se alguém se divorciar de uma esposa fiel e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério recairá sobre ele.
A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade sexual. Os discípulos de Jesus fizeram objeção. Se essas são as condições do casamento, estamos sem saída. Por que se casar? Jesus respondeu: ninguém é maduro o suficiente para viver a vida de casado. É preciso ter uma certa aptidão e graça. O casamento não é para qualquer um. Alguns, desde que nasceram, nunca pensarão em casamento. Outros nunca propõem e nem aceitam. Outros ainda não se casam por causa do reino. Mas se você é capaz de crescer até a grandeza do casamento, faça-o. Um dia, alguns estavam trazendo crianças a Jesus, na esperança de que ele as abençoasse e orasse por elas. Mas os discípulos deram uma bronca nessa gente. Jesus então interferiu. Não tentem afastar essas crianças, não as impeçam de vir a mim. O reino de Deus é feito de pessoas que são como crianças. Depois de abençoá-las, ele partiu. Outro dia, enquanto Jesus caminhava, um homem o interrompeu e perguntou: Mestre, o que de bom devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse: Por que você me questiona acerca do que é bom? Deus é o único que é bom. Se você quer entrar na vida de Deus, basta fazer o que ele manda. O homem perguntou: O que exatamente? Jesus disse: Não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, honre seus pais e ame o próximo como você ama a você mesmo. O jovem afirmou: Tenho feito tudo isso. O que mais? Jesus prosseguiu: Se quer mesmo dar tudo de você, venda seus bens e dê tudo aos pobres, toda a sua riqueza, então estará no céu. Depois venha me seguir. Aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir. Assim abatido, ele se foi. Sendo muito apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Enquanto observava o jovem afastar-se, Jesus disse aos seus discípulos: Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus? Vocês não imaginam como é difícil. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os discípulos ficaram chocados. Se é assim, quem tem chance? Jesus olhou bem firme para eles e disse: Ninguém tem chance. Se pensam que conseguirão por esforço próprio, a única maneira é deixar Deus agir. Só Ele tem poder de fazer. Pedro então lhe disse: Nós deixamos tudo para te seguir. O que ganharemos com isso? Jesus respondeu: Sim, vocês têm me seguido. Na recriação do mundo, quando o Filho do Homem reinará gloriosamente, vocês que têm me seguido irão governar, começando com as 12 tribos de Israel. E não apenas vocês, mas qualquer um que sacrificar o lar, a família, propriedades, qualquer coisa, por minha causa, terá tudo de volta, multiplicado 100 vezes, sem mencionar o prêmio da vida eterna. Essa é a grande inversão. Muitos dos primeiros terminando por último, e os últimos terminando primeiro.